senhor decidiu entrar para a política, vereador? Olha, para mim foi muito natural, porque eu venho de uma família que tem uma tradição na militância de esquerda. Então, os meus pais, os amigos dos meus pais, eles eram todos militantes, né? E quando eu entrei na adolescência, eu comecei a participar das campanhas eleitorais e do movimento estudantil. Então, não foi uma coisa pensada para mim, né? E eu entendo o mandato parlamentar, na verdade, como uma forma diferente de fazer a militância que eu sempre fiz, né? Então, eu fiz movimento estudantil durante muitos anos, né? Participo da luta antiproibicionista já há vários anos e sempre tive as tarefas políticas ocupando muito do meu cotidiano, muito da minha vida. O senhor é um defensor da legalização da maconha. O senhor acredita que essa atitude pode ajudar a diminuir a violência? Olha, eu acredito tanto nisso que é por isso que eu me dedico a lutar pela legalização da maconha e pela mudança geral na política de drogas. Acho que a proibição, ela não funciona, não consegue impedir que esse mercado seja um dos mercados mais importantes do planeta e a proibição ainda provoca violência e corrupção. Eu acredito que a gente precisa, na verdade, lutar para que essa política saia da esfera da segurança pública e passe a ser tratada como uma questão de saúde pública, né? Sem a violência, sem a repressão provocadas por essa guerra às drogas e com investimento, né, na política de saúde mental para os usuários que desenvolvam problemas. O senhor preside a comissão especial que analisa os impactos da crise hídrica aqui na cidade do Rio de Janeiro. Qual a conclusão dos trabalhos dessa comissão? Olha, a gente está trabalhando desde o ano passado nessa comissão, realizamos algumas audiências públicas, realizamos em dezembro do ano passado, que teve a cobertura da TV Câmara, né, o Seminário Internacional sobre o Colapso Hídrico. Acho que o mais importante é a gente entender que essa crise, ela nos atinge em várias esferas. Ela traz desde a questão global do aquecimento, que muda o regime hídrico do planeta, envolve questões continentais, o problema do desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado e os impactos, né, na produção e na absorção das chuvas no nosso território, e envolve também questões locais que dizem respeito mais especificamente à gestão da água. Hoje, o Rio de Janeiro está na contramão da tendência internacional. Nós recentemente privatizamos o saneamento básico na AP5. Existem propostas de privatização total da SEDAI. No nosso seminário internacional, nós podemos demonstrar, por exemplo, que das cidades que privatizaram a água nos anos 90, mais de 200 em todo o mundo estão reestatizando a água, inclusive Paris e Buenos Aires, né? Porque a experiência da privatização foi muito nociva para a sociedade, porque o lucro, né, dos investidores passou a prevalecer sobre o direito humano a ter acesso à água necessária para a sua vida, né? Não existe vida sem água. O legado olímpico é chamado pelo senhor de legado antiolímpico. Por quê, vereador? Desde o início do debate das Olimpíadas, nós apresentamos divergência quanto às opções que foram feitas. Por exemplo, eu defendia que o Parque Olímpico e a Vila dos Atletas e a maior parte das instalações fossem construídas na zona portuária do Rio de Janeiro, né, para que houvesse investimentos maciços para que haja habitação na zona portuária, para que a zona portuária seja fortalecida enquanto uma área residencial. E defendíamos também que esses investimentos fossem no sentido de criar moradias mistas para diferentes classes sociais, tanto para ricos como para pobres. A gente entendia que, priorizando a zona portuária, a gente faria com que, inclusive na questão do acesso aos jogos, os investimentos, né, atendessem a grande maioria da população, porque eles atingiriam, né, o metrô, atingiriam a rede ferroviária federal, né, e esse sistema de transporte que já atende ao centro da cidade. A opção
pela região do Autódromo de Jacarepaguá e a vizinhança do Autódromo de Jacarepaguá, onde está a Vila dos Atletas, na verdade foi uma opção, né, por utilizar as Olimpíadas, né, para garantir recursos públicos, para expandir a cidade para uma área preservada, sem infraestrutura urbana, né, fazendo com que, na verdade, os grandes ganhadores sejam os especuladores que eram proprietários daqueles terrenos e as empreiteiras que ganharam de presente o terreno do Autódromo de Jacarepaguá, né, que o Parque Olímpico, depois das Olimpíadas, vai ser, né, transformado numa grande área residencial. E tanto ali como na Vila dos Atletas, apartamentos de luxo, apartamentos para os ricos. Quais as leis de sua autoria que o senhor destacaria? Olha, eu acho que o projeto mais importante que o nosso mandato aprovou foi o que hoje é a Lei 5.858, que estabelece a campanha permanente de combate ao machismo e valorização das mulheres nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Por esse projeto, por essa lei, toda escola municipal hoje do Rio precisa organizar uma comissão interdisciplinar e que envolva a comunidade escolar para debater ações permanentes e cotidianas de combate ao machismo e valorização das mulheres. E as escolas também precisam realizar, próximo ao dia 25 de novembro, uma semana de debates, né, uma semana específica para discutir o combate ao machismo e a valorização das mulheres. Vereador, e quais são os seus projetos para o futuro? Olha, a gente quer continuar trabalhando, né, como a gente vem trabalhando, tentando expressar dentro da Câmara Municipal a voz dos movimentos sociais organizados da classe trabalhadora e dos oprimidos de uma forma geral. Né, nós estamos vivendo um momento muito grave no nosso país, né, precisamos fazer o enfrentamento a essa agenda liberal radical apresentada pelo presidente interino Michel Temer, né, esse programa Uma Ponte para o Futuro, na verdade, ele é uma pinguela para o passado, né, ele propõe, por exemplo, reduzir os gastos com saúde e educação, né, quando nós ainda não conseguimos estabelecer um sistema de saúde e educação públicos de qualidade para atender a nossa população. Né, nós temos aí a necessidade de enfrentar ataque aos direitos dos trabalhadores, seja os direitos dos aposentados, né, seja os direitos dos trabalhadores da ativa, né, que podem ter os seus direitos trabalhistas submetidos às negociatas de burocracias sindicais e patrões. Imagina, com o nível do sindicalismo brasileiro, né, a gente permitir que direções sindicais possam negociar, por exemplo, o 13º e as férias, né, de suas bases sindicais. Isso é um momento em que nós precisamos resistir também a ameaças de retrocesso em conquistas importantes na área dos direitos humanos, das liberdades individuais, né, como nos direitos das mulheres e da população LGBT. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.